Olá, eu sou Cibele do canal Caminhos da Consciência, aqui nesta plataforma e na plataforma vizinha. Gente, o pessoal anda um frisson aí com algumas coisas que eu ando lendo, que é e os novos humanos, é que nem a história do anticristo, né? O anticristo nada mais é, como eu falei em algum vídeo aí para trás, são todos esses que fazem maldades, né? Até falando sobre a Matrix, todos da Matrix são anticristos, né? Tudo que trabalha e que faz coisas erradas, os artistas, por exemplo, que fecham contratos, né? Com gravadoras, com grandes estúdios, não prestam atenção nas letras minúsculas, lá eles estão fechando contrato com um grupo satânico, né, para vender a alma. As pessoas vendem a alma sem ter consciência, mas para ter a fama, né? E todos que fazem a coisa errada. Por exemplo, essa mídia que o pessoal fala, mídia prostituta. Por que mídia prostituta? Porque os repórteres, todos, não sei se de livre e espontânea vontade, mas para continuar no emprego, talvez, alguns, né? Outros por convicção, fecharam e recebem o seu dinheiro, né? Da onde veio, né? Do velhinho lá dos Estados Unidos, e ele, para sustentar a mídia esquerda aqui e fazer ela ganhar, ele distribuíram dinheiro e eles ganharam. Esses é a Matrix. Isso é Matrix. Tá? E esses novos humanos? Os novos humanos é o oposto. É os que estão passando por essa insônia, passando por essa dor nas costas infernal, passando pelas tonturas, estão sendo, lembra do Fusquinha reformado que eu falo? Estão recebendo, transformando todo o seu corpo, transformando seu corpo de carbono para silício. E esses, né, para a gente poder entender, são humanos, né, que estão expandindo a consciência, estão despertando. São as pessoas que estão fazendo hoje a sua jornada, porque a expansão da consciência, gente, é uma jornada. Eu já contei aqui desde quando eu vim, né? Lá dos 21 anos, 21 anos para cá. Comecei, claro, lendo livros espíritas, Chico Xavier, até eu chegar. Fui para o centro espírita trabalhar, trabalhei com cura. No trabalho com cura eu gostei, fui fazer reiki, fui fazer radiestesia, fui fazer reflexologia, Magnifying Healing, é um monte de coisa. É coisa que eu já até esqueci. E eu não sei, com essa história de ficar mudando para cá e para lá, eu não sei onde eu enfiei todos os diplomas. Então, o que aconteceu? Para eu chegar no livro de ouro de Saint-Germain e começar a me informar sobre os mestres ascensionados, e daí fui começar por aí pela internet, porque não tinha livros sobre isso. Então aí foi entrando essa leva de gente desperta e eu fui me infiltrando. Então, são 46 anos só nisso. Então, é uma jornada assim. Não quer dizer que só daqui a 40 e poucos anos que você vai. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem desperto aí que vai falar apenas uma frase e vai vir uma avalanche de sabedoria que ele guarda dentro dele, tremenda, né? Então, os despertos, né, são as pessoas que estão fazendo essa jornada, né, conscientes, estão
fazendo o seu autoconhecimento, estão olhando para tudo e entendendo o que está acontecendo de verdade, o que está acontecendo por detrás da fumaça que eles estão, né, levantando. Entendam isso. Então, é o despertar. Tudo isso está acontecendo, um despertar da consciência. Isso significa você ter ciência do que está, aonde você está, do que está acontecendo. Então, isso são os novos humanos. Com certeza, milhares de seguidores que estão seguindo, né? Esse povo todo que está trabalhando, os despertos, né? Que estão trabalhando maciçamente na internet. A internet, a YouTube, o TikTok está sendo abençoado, o próprio Insta também está sendo abençoado, porque está sendo o caminho para um despertar em massa. Porque se a gente dependesse de boca a boca ou da forma antiga, qual era a forma antiga? Monta uma igreja, vai lá para frente, né? Que são as imersões que estão sendo feitas por esse povo mesmo. Mas está vindo ao contrário, né? As imersões estão acontecendo depois. Mas como é que era antes? Só tinha um jeito, né? O jeito que era, monta um lugar, põe cadeirinha, faz, né? A igreja, seja ela qual for. Qual era o outro jeito antigo? Era a igreja, né? E alguém lá na frente falar, e tinha pensado em outra coisa, agora esqueci. Bom, de repente, nossa, estão. E de repente, e o livro, né? Depender de livro. Olha, Chico Xavier ficou aí escrevendo, psicografando quantos anos. Mas mesmo assim, a gente tinha que ir, se interessar numa livraria específica, comprar. Então, era muito quem estava antenado com a coisa que ia, né? Agora, pela internet, o alcance é infinitamente maior e mais rápido, né? Então, os seguidores que que nos assistem, a todo esse povo, são os novos humanos. Mas eles não sabem, ainda não entenderam. Então, a nossa função, a função de todos nós, que já estamos há algum tempo escutando e aprendendo, é explicar que esses novos humanos somos todos nós. Porque quando nós falamos de transição planetária, quando nós falamos da nova era e da nova Terra, nós temos que falar dos novos humanos também. Porque essa nova era, essa nova Terra, da tão falada quinta dimensão, tudo está acontecendo e só vai acontecer se nós tivermos também os novos humanos, né? Fazendo também junto a transição, né? Passando por essa transição, esse despertar da consciência. O ser humano também precisa evoluir e essa evolução passa de um ser arcaico que estava dormindo para um ser desperto, né? Um humano antigo. Se nós perguntássemos para, né, um público qualquer, vamos fazer um exercício, quem era você há 10, por exemplo, é o que eles querem dizer, quem era a Mônica de Medeiros, né? A gente sabia que era Chico Xavier, mas quem era Mônica de Medeiros? Quem era... tantos agora, né? O Júnior de Graça.
e outros americanos, né, que eu sigo, e eu só não trago algumas coisas que eles trazem porque eles são eles estão muito mais à frente, viu? Então tem coisas que eu fico olhando e falo, gente, isso não dá para mim levar esse conhecimento. Eles são contatados, pelo menos os que eu tenho, que eu vejo os vídeos, né, no YouTube, eles são contatados, eles fazem viagens, eles vão para o centro da Terra. Então tá assim, nós somos, né, bem devagar perto deles. Muito bem, é isso, gente. O novo humano nada mais é do que o despertar desta consciência, o acordar para essa nova era que está vindo, né? E o principal, que ao meu ver é o principal, entender, porque pelo menos para mim, né, gente? Eu falo porque para mim funciona, o meu aprendizado funciona assim. Não adianta você vir querer me ensinar uma coisa quando eu não entendo a base, né? Então, por exemplo, agora as coisas vão começar a acontecer, estão acontecendo. Olha o que eu estou falando aí sobre o futebol. Por que eu falei do futebol? Porque a espiritualidade está alinhavando, como eu falei, ela está alinhavando as coisas para uma coisa puxar a outra. Então, esse cara do Supremo precisava lavar o dinheiro dele. Aí ele foi, por causa do conhecimento que ele tem, sei lá por quê, ele foi na CBF. Ele podia lavar o dinheiro dele lá na, na faculdade de Coimbra, que ele comprou lá com o dinheiro que ele vende as ações dele. Mas não, por alguma razão ele vendeu, ele vendeu. Ele lavou aqui dentro da CBF, se achando, né? Porque eles se acham. E olha aí o que vai dar. Olha o que vai dar. Gente, esperem para vocês verem o que vai acontecer isso aí. Então, as coisas, elas... E a gente nem... Né? Quem está assistindo isso tudo pela TV, está nem entendendo. Fala, gente, o que aconteceu com a humanidade? Ela pirou? Porque é o que parece. Mas não é. Mas não é. Para desencadear, e como eles estão uma coisa ligada na outra, para desencadear tudo isso que vai acontecer, esse derrame todo, as máscaras caindo, precisou ser um trabalho muito minucioso de uma inteligência sem igual. Então, só mesmo, né, seres elevadíssimos para ter a capacidade para não deixar nenhum rabo, né? E por quê? Olha só. E por que o Supremo Tribunal resolveu se meter na política? Eles estavam lá vendendo seus resultados lá no tribunal, ficando milionários, e de repente eles resolveram se meter lá, descondenar o cara, tirar o cara lá da prisão, tornar ele presidente. Vocês vejam que ele não governa nada, ele não está interessado em governar, ele está interessado em se vingar do povo do Brasil, do brasileiro, e pegar o mais rápido possível a quantidade maior de dinheiro que ele puder. E levar lá para fora. Você vê que a mulher dele está fazendo, né? Tá fazendo, o aviãozinho dele. Por quê? Porque ele sabe que isso não vai dar certo. Se é verdade, chegou aqui para mim, dizendo que quando contaram para ele e deram, foram lá designar ele porque o que iam fazer, o que ia acontecer, ele chamou os caras de louco. Vocês são loucos. Mas você topa ou não topa? Eu topo, eu quero sair daqui. Eu quero me vingar de todo mundo. Foi o que foi falado da boca dele. Mas ele próprio falou, vocês são loucos. Então ele sabe que não vai dar certo. Né? Mais esses 2 anos que ele está lá, enquanto ele estiver lá,
está fazendo o papel dele de ladrão, porque ele é uma pessoa, ele é um psicopata, né? Ele é um psicopata. Então, agora ele quer se vingar, então está juntando o útil ao agradável, destruindo um país, destruindo consequentemente seu povo, para rir lá de fora, que ele acha que lá da Rússia ou da China, onde ele quer morar, não sei, ele está preparando os 2 terrenos, ele vai rir de lá, ele acha. É porque ele se amarrou do lado errado, né? Ele se amarrou do lado errado, então ele não sabe o que vai acontecer. Enfim, na verdade, esse novo humano, esse despertar, para mim, é importante para que eu entenda o que está acontecendo e aonde vai dar. Porque isso justamente até para eu não me abalar. Porque até então a gente via as ações daquele senhor, né, de capa preta lá, sem cabelo. Ele fazia coisas que era desesperador. E eu olhava para aquilo, às vezes eu nem escutava, começava a escutar, saía, porque não me interessava, eu já sabia o resultado que ia dar. Eu já sabia o que ia acontecer com ele. Só não sabia como. Mas quando o Loirão ganhou, começou a se desenhar para todo mundo por onde ele ia começar o fim dele. Agora já está mais do que declarado. O fim dele e de todos a gente sabe. É o desencarne, é a doença, o desencarne. Uns rapidamente e outros mais lentamente, porque na atual conjuntura, vamos dizer assim, a morte seria uma benção, né? Mesmo sabendo que a alma, ele como alma, vai para um lugar que é fugir de dinossauro para não ser comido. Mas mesmo assim, a morte seria uma benção, um alívio, né? Então ele vai ficar mais um pouquinho sofrendo aqui com a doença para depois desencarnar e pagar, não pagar, não é bem isso. É que nem se fala, né? Se você olhar pelo olhar da ignorância, Hitler está pagando lá sozinho. Tá no cantinho para pensar, né? No lugar isolado, sozinho. Não sei se é. Ai, não sei, esqueci o nome do planeta. Daqui da nossa galáxia. Vênus, sei lá. E todos esses vão para um planeta da Idade da Pedra. Fala, mas eles, na verdade, eles vão começar de novo para ver se aprende. É um aprendizado. É a mesma coisa que você pegasse um camarada que não soubesse ler nem escrever e ele conseguiu. E olha que isso não é tão raro, porque eu já contei aqui que eu já fiz a prova do Estado com um rapaz maior que eu, sem ler e sem escrever. Mas ele tinha discernimento, porque eu lia, eu explicava e ele respondia. Mas ele não sabia ler e escrever. O erro que cometeram com ele lá no passado foi, assim, abominável. E não, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é espantoso se esse rapaz entrar numa universidade. Porque a universidade está tal e qual, vai passando. Aliás, você vai muitas universidades federais e estaduais, ela só está lá para tornar o cara uma meba, né? Ele fuma, ele bebe, ele vira gay, a menina vira sapatão e fica um hospício lá dentro e ninguém estuda nada, porque os professores são piores que eles, então ninguém estuda nada, me desculpa. Mas o que a gente anda vendo não é universidade. Não como a minha que eu frequentei. Não mesmo. Então, mas não me espantaria muito se ele entrasse numa de administração, ou então, sei lá, uma dessas inúteis que tem por aí. Enfim, meu pessoal, aí você chega alguém e fala, olha, esse povo que está na universidade aí que só tá todo mundo noiado,
Volta lá pro primeiro ano. Volta lá pro primeiro aninho. Vai aprender de novo, desde o início, a deixar de ser louco. Desde o início. É o que vai acontecer com eles. Volta e vai começar tudo de novo. Não é castigo. Não é Deus que está castigando. É porque você não tem capacidade de continuar. Então você vai começar de novo para desenvolver essa capacidade de compreensão, despertar da consciência, desenvolvimento da consciência, para chegar no ponto que nós estamos e ele ser outra pessoa. É apenas isso, não é castigo. Tá bom? Amor e luz. Fique com Deus e até a próxima. Olha, a gente ri para não chorar, tá?